Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Jesus, o verdadeiro alimento. Acompanhe. Hoje nós vamos comentar do Evangelho de João, no capítulo 6. E nós vamos ver que o Evangelho inteiro, o capítulo inteiro de João, o capítulo 6 de João, depois vocês podem ler com calma, o capítulo 6 inteiro é um discurso sobre o pão. Inteiro sobre o pão. E Jesus vai trabalhando isso de uma forma bonita, ele vai conversando isso com os discípulos, e ele vai tendo um diálogo bacana, esse diálogo vai sendo apertado. À medida que esse diálogo vai sendo apertado, uma turma vai embora. Porque o cristianismo, quando ele começa a exigir compromisso, muita gente vai. E no fritar mesmo, só ficaram os 12 com Jesus. E aí Jesus pergunta para eles, vocês também não querem ir? E aí termina com Pedro falando aquela coisa maravilhosa, a quem iremos, Senhor? A quem iremos? Então vocês vão ver que esses próximos domingos vão ter vários trechos desse capítulo de João, capítulo 6, que é o discurso do pão. Mas nesse discurso, hoje eu queria conversar com vocês um versículo, que está no capítulo 6, versículo 27. Jesus fala assim, trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará. Palavra da salvação. Em algumas traduções está escrito, esforçai-vos. Esforçai-vos. Essa é uma palavra. Quando Jesus está nesse momento aqui, ele já tinha feito a multiplicação dos pães, o povo já tinha comido, já tinha saciado, Jesus atravessou, foi para outro lugar, o povo foi atrás dele. Aí Jesus fala com eles, vocês vieram aqui, não foi por mim, vocês vieram porque receberam comida de graça. É verdade? Vocês vieram aqui, não foi por causa do milagroso, foi porque vocês receberam pão e ficaram saciados. Então as pessoas naquele momento não tinham conseguido ver além do que Jesus tinha feito. Não viram nada do sinal de Deus, nada do sinal. Não viram além, viram só o alimento e a vida e ficou parado. E Jesus convidou o povo a dar um passo a mais. Eu quero dar para vocês, convidar vocês a um passo a mais. E as pessoas não gostaram, tanto que foram embora. Jesus queria mostrar a eles, dar uma consciência que existia um êxodo, um novo êxodo. Eles falaram, esse Jesus é bacana demais, está fazendo igual Moisés, deu comida para o povo. Jesus falou assim, mas não foi Moisés que deu, foi o Pai. O Pai é que deu o pão. E aí as pessoas não conseguiram compreender. Hoje o convite é para nós. Eu queria convidá-los para que vocês entendam um pouquinho além, diz o Senhor. Eu queria que vocês entendessem que sim, a gente se esforça pelo pão do trabalho. Sim, todo mundo hoje trabalhou, todo mundo correu, todo mundo está cansado, todo mundo. E o trabalhador é digno do seu salário. Mas Jesus falou assim, mas existe um outro, gostaria que vocês se esforçassem por um outro pão, por um outro alimento. Nesse momento Jesus vem nos cutucar e pergunta, quais as fomes que vos habitam? Fome de quê que vocês têm? Quais são os desejos do seu coração? Quais são os desejos mais secretos e mais profundos que estão dentro de você? E aí quando você começa a perceber, e quando Jesus nos cutuca para isso, quando Jesus nos incomoda nisso, você começa a perceber que nós somos seres de desejo, e que temos tantos desejos guardados dentro do nosso coração. E tantos desejos profundos, porque somos pessoas, somos seres que desejamos. Somos seres de desejo, Jesus sabe disso. E é aquela situação, nós vamos descobrir que nós somos seres que têm uma carência. E às vezes por causa da nossa carência, nós nos prostituímos. Não estou falando da prostituição sexual, não. Eu estou falando do trabalho e de tantas situações que nós nos vendemos.
E aí, por causa das nossas carências e por causa de ter desejos que não ser saciados, é aquela situação, está tudo bem, mas parece que tem uma coisinha que não vai bem. Tem algo que não vai bem. E aí nós começamos a nos encher de coisas. Nós queremos poder, nós queremos fama, nós queremos dinheiro, e vamos enchendo, e vamos enchendo, e vamos enchendo de nada, porque nada sacia. Fica sempre algo que está incomodando. E aí Jesus se levanta e diz: eu sou o pão que vos alimenta. Ele diz: eu sou aquele que é capaz de saciar o seu desejo mais profundo. Porque se a gente avaliar tudo em nós, lá, se a gente avaliar todos os nossos desejos, nós vamos chegar em um ponto. O desejo final é de amar e de ser amado. Esse é o desejo mais profundo do ser humano. Podem avaliar como é que na sua vida as grandes questões é porque o amor não aconteceu como você gostaria. Ou você não está sendo amada, ou não ama, não pode amar do jeito que você gostaria. Então, como que todas as situações da nossa vida estão voltadas para isso? E ele fala: eu sou o pão. Você imagina quando Jesus se coloca como pão, ele se coloca como aquele que pode saciar tudo. Eu sacio todo o seu desejo. De onde você está buscando e matando a sua fome? Você já pensou nisso? Aonde você está sendo saciado? Onde você está buscando? Se você estiver buscando longe de Deus e fora dele, está com um buraco dentro de você, está com fome, está passando fome. Porque ele é o único alimento que nos sacia, que fala: estou saciado. Por isso ele diz: esforçai-vos por aquele alimento que eu posso dar, que eu te dou a vida, e a vida que é eterna. Então é tão lindo essa palavra, né? Esforçai-vos. Olha a delicadeza desse Jesus. Ele não fala: vocês precisam de fazer isso, vocês têm que... Não. Ele quer convidar vocês todos a ter uma nova consciência. Que existe um eterno na nossa vida, que a gente fica parado no provisório. Que há algo muito maior na nossa vida. Muito maior. Que somos destinados a algo muito maior. Temos que tomar consciência que temos uma pertença, temos um Pai. Temos um Pai que nos ama e que tem um projeto de vida para cada um de nós maravilhoso. Um projeto para ser feliz. E às vezes a gente não consegue ser feliz aqui. Eu não estou falando lá não, eu estou falando aqui. Felicidade aqui, hoje, agora. Por que não conseguimos ser felizes aqui com tudo que Ele nos deu? Então ele fala: vocês têm um projeto que o Pai fez para vocês, vocês estão a caminho. E para esse caminho vocês precisam ser alimentados. Se vocês não forem alimentados, vocês não conseguem caminhar. Como que pode ser alimentado? Eu vos alimento. Pode imaginar o que é isso? Um Deus que vos criou e um Deus que te alimenta. O mesmo Pai nos dá Jesus todos os dias. Deu o maná e deu Jesus, o pão de cada dia. Mas é preciso tomar essa consciência. Porque quando a gente não toma essa consciência, a gente não se esforça por isso. Enquanto não tomamos essa consciência, Deus fica sempre como um apêndice. Ele é provisório. E tudo na vida é tão difícil tomar consciência, né? O mundo já abriu uma guerra contra o açúcar. Essa guerra já foi declarada. A Organização Mundial de Saúde está tão preocupada com a questão do açúcar que lançou um guidelines sobre o uso do açúcar em adulto e criança, porque já se descobriu e provou que o açúcar lesa o fígado tanto quanto uma cachaça tomada todos os dias. Isso é seríssimo. Pediatra já não tem mais voz para falar com os pais: não comprem suco de caixinha, não compre bolo pronto, não compre. Não, pediatra já não tem mais voz. Doutora Filó, mas é prático, mas mata. Então, nós sabemos, às vezes, das coisas. E por que não tomamos uma atitude para? Da mesma forma, então isso é que a gente preocupa com a vida do ser humano, quando na pediatria e na medicina a gente sabe que existe uma coisa que chama-se fome oculta. Mas Filó, essa pessoa tão bem alimentada, tão bem nutrida, tem deficiência de tal vitamina, deficiência de ferro. Porque não come o que é certo. Não come aquilo que alimenta a célula, não come aquilo que entra lá. Come o que não deve. Mas tem consciência de tudo que é bom. Pra vocês terem uma noção, as crianças hoje em dia, você não acha vitamina C no sangue delas. O laboratório, para não falar que é 0, põe menos que 0,5, o mínimo é 4,6. Não acha vitamina C. Fala, os dentes vão cair, os ossinhos vão quebrar, porque não acha vitamina C para colar. Porque não comem fruta, mas o suco de caixinha é tão legal, né?
Toda vitamina C, espetáculo. Então, a gente não come, não faz aquilo que é necessário. Mas sabemos que está errado. Mas, vamos fazendo assim mesmo. Assim é na nossa vida espiritual. A gente vive com fome. Fome de Deus. Fome de experimentar Deus. Não é fome de ouvir falar de Deus. É fome de vê-lo. É fome de senti-lo. É fome de andar com Ele. Sabemos qual é a receita e não tomamos atitude. E Ele fala, esforçai-vos. Porque eu quero caminhar com você. Eu sei que o caminho, esse êxodo que vocês estão, esse caminho é perigoso. É cheio de ciladas. Vocês, se não tiverem a minha presença, vocês caem. Vocês não se sustentam sozinhos. Se vocês não forem alimentados, vocês não vão andar. E aí, meu irmão, que eu quero que vocês entendam a caminhada. Por que nós professamos que somos cristãos, católicos, e somos tristes? E somos desanimados, e somos deprimidos, e os problemas ficam tão grandes e vivemos como hiena, porque não temos a presença do Senhor. Ele diz, esforçai-vos. Se nós sabemos que precisamos de uma disciplina, que precisamos de ler a palavra, porque quantas pessoas que estão destruídas, escutam a palavra e andam? Quantas? São muitas. Mas se eu sei que isso me alimenta, se eu sei que a Eucaristia me alimenta todos os dias, por que eu evito esse encontro com o Senhor? Eucaristia é encontro. Pode imaginar o que é eu poder receber e encontrar com Deus vivo todo dia? Acho que a gente ainda não tomou consciência. Por isso não vamos à missa todos os dias. Por isso não lemos a palavra todos os dias. Esforçai-vos. Porque vai ter a noite escura, vai ter perda, vamos sofrer, vamos ter tristeza. Como é que vamos dar conta disso? Como é que vamos estar de pé quando a situação fica difícil? Se eu estiver nutrida. Como é que alguém enfrenta uma doença? Se ela foi alimentada. O que a mãe desorienta quando o menino está doente? O menino tem que comer. Não é assim? Se eu estou doente da alma, de que eu preciso? Alimento. Qual que é o meu único alimento que me põe de pé? Jesus. Compreendem? Então, qualquer situação na sua vida, você pode vencer, se estiver com Ele. Se você está alimentada, sustentada por um Deus, pode vir um terremoto, um maremoto, que tiver, você fica de pé. Porque quem te sustenta? O Senhor. Entendem isso? Mas isso tem que ser construído. Esforçai-vos. Filó, mas eu não tenho hora. Faça um sacrifício maior. Filó, mas eu começo tal hora. Levante mais cedo. Se você já tem consciência de que Ele é o Senhor da sua vida, de que Ele é toda a razão da sua vida, que nós caminhamos para uma eternidade, o que você está construindo? Como é que está a nossa caminhada? Filó, mas eu não saio do lugar. E eu te pergunto, o que você tem feito? De que você tem se alimentado? Quantos livros, nós estamos em agosto, hein? Daqui a pouco é Natal. Quantos livros vocês já leram até agora sobre Jesus? Sobre Maria? Sobre a sua igreja? Por que razão acreditar? Quantos livros vocês leram até agora? Filó, não tem tempo. Falei eu. Qual o tempo? Mas é porque ele não é a prioridade, compreendem? Então ele fica como um apêndice. Acordem. Jesus convida, dê um passo a mais. Eu quero fazer você mergulhar fundo. Eu quero te convidar para águas profundas. Mas você está no raso. Você se contenta com o pouco que recebe. Não podemos. Não podemos contentar com migalha. Temos que entender e viver com um Deus vivo. É isso que eu quero apresentar para vocês. Que Jesus é vivo. Não tem preço poder andar na presença de um Deus que você vai te responder sim. O que foi? O que você está angustiado? Fala comigo. Qual é a tristeza? Fala comigo. Qual é a dor? Fala. Está com medo de quê? Fala, eu estou do seu lado. Mas se você não se alimenta, ele é o seu alimento. Mas se você não busca, como é que ele vai até você? Somos nós que temos que ir até Ele e falar, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso desse pão. Eu preciso desse sustento. Eu preciso dessa água, que o Senhor é fonte de água, que me limpa, que me purifica, me renova para andar. Vamos rever a fé. Como é que está a nossa fé? Como é que está a minha amizade, a minha relação, a minha intimidade com esse Deus? Como é que está? Não vamos deixar isso para a última hora?
Caminhar aqui com Ele, aqui agora, e ser feliz aqui agora. Lá é só uma continuidade, ela é uma alegria perfeita e completa. Eu estou falando aqui hoje, ser feliz, simplesmente porque eu tenho um Deus que me ama. Tudo fica diferente, te afirmo. É isso que eu desejo. Quando ele fala essa delicadeza, né? Esforçai-vos pelo alimento que é eterno. O único alimento eterno é Deus. E o dia que a gente começa a entender isso, viver na presença de um Deus, você já entrar na vida eterna. Porque a vida eterna é viver na presença dEle. É uma outra relação. Como eu desejo que vocês entendam isso. Como eu desejo que vocês queiram desejá-lo. Queiram acordar e se alimentar dele primeiro antes de trabalhar. Eu falo isso tanto com vocês. O dia de vocês vai ser outro. Vai ser muito mais interessante. Vai ser muito mais produtivo. E vocês serão muito mais felizes naquele dia. Tenho certeza do que eu estou falando. Tenho certeza. Porque o tumulto pode acontecer e vai acontecer. Mas é Deus que faz a coisa ficar diferente. Como eu desejo isso. Que vocês tomem consciência que Ele não pode ficar longe de nós. Porque senão nós caímos. Se Deus não fica perto de nós, tudo fica escuro. Como precisamos de viver e saborear esse Deus. Como eu gostaria que vocês entendessem o que é a Eucaristia. Que esse encontro e ter a alegria de encontrar com Ele e de poder ter a graça, como os discípulos tiveram, de reconhecê-lo quando o pão foi partido e reconhecê-lo no pão e se alimentar desse Deus. Como? E entender que Ele é a luz que nos ilumina, que Ele não pode ficar longe. Entender que sem esse alimento não caminhamos. Que a gente precisa dele para que a gente renove as forças e que a gente não fique parado no caminho. E quantas pessoas estão paradas no caminho porque está faltando ele? E quantas vezes nós paramos, o problema fica maior, nós ficamos sentados. E se você está sentado na sua vida, seja ela profissional, financeira, afetiva, é porque você não chamou Jesus para conversar? Falar, vamos andar? Assenta. Às vezes a gente fica sentado mesmo. Muito tempo a gente fica sentado. Mas convide alguém para sentar com você e troca ideia. Fala, o que o senhor está achando disso? Muda o meu olhar nisso. Me dá força para tal coisa. E vocês verão, vocês vão andar, não vão correr. Porque Deus dá asa. Ele renova as nossas forças, Deus nos põe a caminho. Não tenham medo. Por quê? E peçam a Jesus a graça de não ter medo de procurar por Ele. Às vezes a gente tem medo de Deus. E não procura Deus todo dia porque tem medo. Fala, o quê? Vou me comprometer? Vai sim, até a raiz do cabelo. Mas não há um compromisso melhor. Para onde a gente caminha a cada dia? De volta para casa. É de volta. Então, se você vai tomando consciência que eu tenho uma filiação, eu tenho uma pertença de um Deus que me criou e que me alimenta. Ele me dá o alimento para que eu possa andar, ser feliz aqui e voltar para casa. Só isso. É simples assim. Mas eu preciso me alimentar desse Deus. E o mundo nos enrola tanto, é tanta ilusão, que não nos leva a nada. Que depois de muito tempo olhando a situação, você fala, nó, mas que ilusão me levou a lugar nenhum. Como eu gostaria que vocês caminhassem com uma fé firme, para sustentar vocês mesmos e a tantos irmãos que precisam dessa sustentação, dessa certeza que esse Deus está presente. Filó, mas eu estou passando uma situação tão difícil. E às vezes naquele momento que a gente está passando uma situação difícil, a gente não é capaz de ver. Mas depois que a situação passa, a gente anda um pouco, a gente olha para trás e fala, o Senhor estava ali e eu não vi. Porque Ele não nos abandona. Você acha que Ele vai deixar um filho dele? Vocês acham isso? Vocês acham que tem alguma oração que Deus não escuta? Não, não tem. Falta em nós é acreditar que isso é verdade. Então, quando Ele fala essa palavra ficou em mim quando eu fui pensar o que dizer. Esforçai-vos. Esforçai-vos em ter uma vida de santidade. Esforçai-vos em caminhar na minha presença. Esforçai-vos em cumprir os 10 mandamentos. Esforçai-vos em amar uns aos outros e a mim. Mas isso é um pedido dele. E exige uma resposta de nós. Para que a gente não fique na superfície. E por isso fique com uma vida rasa. A vida de fé, nossa, não pode ser rasa. Ela tem que ser mais profunda. A gente precisa ter a ousadia de mergulhar em Deus. Ousadia de responder a Ele e falar, Senhor, eu quero fazer uma caminhada de fé diferente. Me dê a graça da disciplina. Me dê a graça da permanência.
Eu quero permanecer. Como é difícil permanecer em Deus. A gente reza muito uma fase, pula outra. A gente não consegue manter todos os dias um ritmo de oração. A gente não mantém um ritmo de alimento? Ninguém esquece de comer. Mas esquecemos de rezar. Por que esquecemos? Qual é o único alimento que te sustenta? É o Senhor. E é o único que nós deixamos de lado. Comece a pensar nisso, no tanto que eu estou dizendo para vocês o que é verdade. Estou falando dia a dia nosso. Eu estou falando todo mundo que eu encontro todos os dias entristecido, em dúvidas com tantas coisas, em situações tão difíceis, porque faltou uma coisa, não consultou o Senhor. Como que nós vamos dar conta quando o Senhor nos pedir algo que é tão importante para nós? Como vamos dar? Quando a vida falar, aqui agora passou? Como é que eu vou dar conta de quando vier a dor e o sofrimento, eu ter a coragem de dizer, isto não foi Deus que fez? Porque a dor e o sofrimento não vêm do Senhor. Isso é do mundo. Mas como é que eu dou conta de permanecer de pé se eu não estiver bem alimentado e bem nutrido? Jesus se coloca como o pão, que é um alimento, né? Universal. Coloca como um pão porque o pão, ele faz parte de uma mesa mesmo, a gente divide. A gente pode dividir, quando a gente está dividindo o pão, estamos dividindo o Senhor. Tudo simples para Deus. Jesus coloca isso tudo de uma forma tão delicada. Temos um Deus que é capaz de nos dar, Jesus, esse pão todos os dias, de graça. Não pagamos por isso, não temos um horário especial para estar com Ele, não temos uma roupa especial. Deus está disponível para nós a partir de muitos lugares, às 6 da manhã, 6:30 da manhã, em muitos lugares até de noite. Por que não conseguimos um tempo? Por que não? Quando eu fico lendo as orações de Padre Pio tinha uma consciência tão impressionante, claro que virou santo, né? E ele falava assim com Jesus, fica comigo, porque a vida passa. A morte, o julgamento, a eternidade se aproximam. Fica comigo. Renova a minha força. Fica comigo, porque na hora da morte, se eu não puder estar em comunhão com o Senhor, pelo menos ligado pela graça e pelo amor. Eu falo para vocês que trabalhar com a morte, como eu trabalho todo dia, ela não me ensina a morrer, mas ensina a viver. E nos ensina a pensar, e se fosse hoje o último dia? Então, aprender a viver como se hoje fosse o último dia, te faz ficar mais interessante mesmo. A dar valor real àquilo que precisa ser dado. E a tirar aquilo que é desnecessário. Porque às vezes a gente está sofrendo por um nada, meu Deus. Por uma bobagem, aquilo vira uma coisa tão grande. Aí você olha para Jesus e fala, vem cá, deixa eu te contar um segredo. Isso vai sumir igual um sopro. Você está tão preocupado com isso, presta atenção se eu não posso fazer diferente por você. Mas então, como eu gostaria que vocês começassem a compreender que estamos a caminho, que somos peregrinos, que somos viajantes, que esse lugar que moramos é a casa provisória, mas estamos aqui para sermos felizes, para vivermos uma vida de santidade, para estarmos diante de um Deus, estarmos diante dos nossos irmãos aqui e agora, mas para sermos alimentados e sermos alimento uns para os outros. A Eucaristia, se ela não estiver fazendo na nossa vida frutos de amor, não está resolvendo nada eu comungar. Não está resolvendo nada eu ir ao meu encontro. O que você está indo fazer? Estou indo me encontrar com quem? Com o meu Deus, com o meu Senhor. Será que a gente tem noção do que significa encontrar com Ele vivo? É porque a gente não tem dimensão disso. É um mistério demais, porque eu dentro dele, ele dentro de mim. É muito mistério. A gente não compreende, mas acolhe. Como eu gostaria de despertar em vocês um desejo, pelo menos de começar, de disciplina e falar, me permita, Senhor, me ajude a acordar, me ajude a rezar, me ajude. Você acha que Ele vai deixar de te ajudar? A fazer de você um horário para a oração? Não abra mão dessas coisas, seu crescimento será surpreendente. E à medida que a gente vai tomando consciência dessa paternidade e do meu retorno à casa, cada vez menos eu me apego ao que está aqui. Vou viver com tudo que Ele me deu, claro, mas a gente usa dos bens que passam, mas para que eles me conduzam ao eterno. Compreendem? A minha vida não resume aqui, é muito além, muito além. Então é isso que Jesus, quando Ele coloca para nós, esforçai-vos.
trabalhai, se empenhem, porque eu posso te dar tudo, mas você tem que falar, eu quero. Se você não falar, eu quero, o Senhor não vai te invadir, porque Ele é doce demais. As pessoas lá atrás tiveram muito medo do compromisso com Jesus e foram embora. E às vezes a gente também vai ter medo do compromisso, do buscar o Senhor todo dia, se envolver com Ele, do medo medo do que as pessoas vão dizer a seu respeito, que as pessoas vão falar, nossa, ela agora virou beata, ele virou um beato, agora é carola, agora a vida dessa pessoa é só rezar. E pode ser que vocês tenham medo, tenham vergonha do nome de Jesus e recuem, porque afinal de contas eu tenho um cargo X, como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou falar de Jesus na minha empresa? Como é que eu vou falar de Jesus no meio empresarial? Numa direção, as pessoas vão olhar para mim e falar, coitado. Eu olho para os outros e falo, coitado, que ainda não descobriu. Coitado, que ainda está longe do Senhor. É o inverso. Nós deveríamos era estufar o peito e dizer, eu creio. Com todas as letras, eu creio. E não recuar. É o contrário. É assumir. Você reza texto, fala, reza. Vai à missa, vou todo dia. Lê a palavra, leio, me alimento dela. É o meu sustento. Mas não tenham vergonha. Não tenham medo de se comprometer com o Deus da vida. A vida de vocês vai ser transformada, não tem dúvida nenhuma disso. Muita coisa que vocês gostam vai deixar de gostar. Mas é delicado, sabe? Deus não chega arrancando e tirando as coisas, não. É devagar, é você mesmo que fala, isso aqui não tem mais valor, isso aqui não tem mais sentido. Você vai estar tão ligada nele que você vai querer fazer tudo que ele quer. E tem uma oração que fala, que a minha vida se conforme à vossa vontade, que o teu amor me dirija, me conduza, para que eu alcance a santidade. A gente não vai ter vergonha de dizer a Ele, Senhor, eu quero sentir e desejar somente aquilo que o Senhor quer. Porque chega um momento que aquelas coisas que a gente desejar, fica pedindo a Deus, aquela lista de coisas, é relativo. Mas é muito relativo. A gente passa a não pedir mais nada. Porque Ele é Deus, é seu Pai, é o amor, a pessoa que mais te ama, você fala, tu sabes tudo. Tu sabes de tudo que eu preciso. O Senhor dará no tempo certo as coisas que serão importantes para a minha santificação. E só. E só. Você acha que Deus esquece de alguém? Não esquece de ninguém. Ele cuida com detalhes de cada um. Esforçai-vos para ver isso. Abra os olhos, porque o mundo te enrola e te engana. O mundo nos seduz com tanta luz, o mundo te coloca desejos que você não tem. Você nunca nem pensou que você precisava do tipo de celular que já inventou. Você fala, gente, como é que eu vivi sem ele até agora? Impossível ter vivido sem esse. Você nunca pensou naquela roupa, mas ela entrou em liquidação de 50%, 60%, 70%, porque ninguém está vendendo. Então, liquidação, como que eu vivi sem isso até esse prezado momento? O mundo te coloca desejos que você não tem. Te faz achar que é necessário tomar tal refrigerante para ser feliz. Abre o refrigerante e a felicidade chega. Engorda que é uma tragédia. Não tomem. Quem te nutre, quem te faz feliz é um só. Chama-se Jesus. Só Ele é o alimento necessário. Só Ele nos basta. Só Ele. Mas para entender isso, precisa querer. Precisa tomar uma outra consciência. Como eu quero, como eu desejo. Como eu desejo. Cristãos que não são de domingo. Como eu desejo. Que não é pessoas que vêm à missa somente porque tem que cumprir um rito, mas vêm por paixão. Que por isso vão à missa todo dia por paixão. Que lê a palavra de Deus porque é alimento e sustento. Como eu desejo. Vocês vibrando, alegres, com um olhar, com um brilho no olho. Falou, quem que você viu que você está nessa alegria? É Jesus. Fala, coitada, não está bem. Não, estou ótima. Está bem, mas onde é que você viu? Vi ali, vi na flor, vi na luz, vi o Senhor, vi no amor uns dos outros, vi no abraço, nas pessoas que eu encontro, eu vi no menino que morre, vi na mãe que desapega e que tem a coragem de dizer, pode ir, na mãe que abraça na hora da morte e fala, mesmo assim eu creio, ali Ele está sustentando, é assim, eu quero que vocês tenham uma fé de coragem, uma fé que vocês não tenham medo de falar dEle, nem vergonha. Mas ao contrário, a gente fica intimidado porque fala, Ele é grande demais, por mais que eu falo tudo, eu não falo nada. Porque é um Deus tão maravilhoso e que me incomoda, eu falo com Ele, é tão grande. Ainda
fica aqui dependendo do nosso querer. Ah, se entendêssemos isso, é o que ele fala para a samaritana. Ah, se entendesse quem te fala que te dá água. Ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse quem você recebe na Eucaristia. Ah, se você entendesse que você encontra com aquele que te cura de todas as coisas. Te cura. O dia que o mundo entender disso, o hospital está fechado. O povo não entende. O povo não caminha com fé. Não crê de verdade que eu estou diante de um mistério, de um Deus que é o meu alimento. Que quantos santos viveram com uma Eucaristia por dia? Quantos santos? Uma Eucaristia. Comi mais alguma coisa? Não, uma Eucaristia. Porque vivia dele, o alimento perfeito inteiro. Por que não vivemos essas coisas? Porque a nossa fé é rasa. Vamos mais ou menos falar assim, Filó, será que ela está falando de verdade? É verdade o que eu estou dizendo a vocês. É preciso ter a ousadia. É preciso falar com Jesus hoje. Jesus, Senhor, eu quero sair da superfície. Eu não quero ter mais uma fé mais ou menos. Eu quero de verdade estar diante do Senhor. Eu quero. Me dá a graça. Escolha um horário e peça a Ele. Me dê a graça. Vai ser um sacrifício? Vai. Esforçai-vos. Ele vale a pena. É eterno. É eterno. Tem gente que acha que eu adoro escolher 4h30 da manhã para rezar. Não, porque não sobrou tempo. É básico. Por que você acorda 4h30 da manhã para rezar? Porque eu não tenho outro horário para começar. Senão não dá tempo de eu chegar à missa das 6h30. Não dá tempo. Não que eu fico lustrando, não, mas eu tenho café para fazer, pão de queijo passar, pão passar para o marido. Não que ele peça, ele vai falar, você está achando ruim. Não, mas é porque eu faço questão de deixar pronto. Mas se eu não acordar às 4h30, não dá tempo de rezar tudo que eu preciso, fazer corrida de leite, porque é coisa demais para conversar com Jesus. Hoje, quando eu acordei 4h19, falei com ele, não, ainda falta alguns minutos. E eles são preciosos, vou dormir mais um pouquinho, 4h30 eu chego lá. Calma, falta mais um pouquinho. Mas é graça, mas eu pedi. Não aconteceu, caiu na minha cabeça, eu falei, me dê força. E todas as vezes eu tenho que falar, me puxa dessa cama, eu vou continuar dormindo, está quentinho, vou ficar aqui. Me acorda, Senhor, me ajuda a ficar de pé, me ajude a ficar de pé. Me dê a graça, e Ele deu. Me deu a graça da Eucaristia diária, Ele deu. Peçam. Senhor, não me permita dormir antes de estar lá no quarto rezando com o Senhor. É graça. Peçam. Senão a televisão te engana, não sei o que te engana, o telefonema acontece. Eu falo, não, agora não posso não, agora estou falando com Jesus. Tchau. Senão não fala, senão não acha tempo. Porque aí o que a pessoa queria falar? Nada. Trazer um tanto de problema e te deixar inquieto. Conversa com Jesus, te dá um sossego na alma. Conversou tudo com Ele. Né? Tudo. Esses dias alguém falou, lá no hospital estava muita coisa, muito acontecimento. Eu falei, você não tem problema, não? Eu falei, não, passei tudo para Jesus. Fui lá, rezei, conversei com ele, falei, aqui tem um negocinho que precisa resolver. Ele vai resolver na hora certa, no tempo certo. Ele vai direcionar, ele vai conduzir. Meu marido fala, sua fé é igual menino. Eu falei, só mesmo, igual menino. Vou lá com tudo para ele, durmo em paz. Já contei para ele. Aí ele faz o resto. Claro que ele faz. Ele não é surdo. Ele é vivo. É isso que eu quero que vocês entendam. O que é conviver com uma pessoa, gente? A gente não tem ideia do que é andar na presença de um Deus vivo, que é uma pessoa te acompanhando. O que é uma pessoa? É Ele. Como eu desejo que vocês aprendam. Como eu desejo que vocês mergulhem. Como eu desejo que vocês vivam uma fé de verdade, capaz de transformar qualquer coisa. De um Deus que nos diz, tudo que você pedir em oração, se você já acreditar que recebeu, receberás. Eu tinha uma criança muito pobre, que tinha um sonho de ir, médio, à Disney. E ela agradecia a Deus todo dia porque ela ia à Disney. Claro que ela foi. O dinheiro chegou. Deram um jeito. Essa menina conseguiu ir à Disney. Ela falava com Jesus todo dia, muito obrigado que o Senhor me levou à Disney. Muito obrigado que o Senhor me levou. Nem tinha ido, nem sabia falar nem yes. Foi à Disney. É assim a pureza da oração. Fala, creiam. Esforçai-vos, meus irmãos. Esforçai-vos. Filó, você vai me pedir? Eu vou pedir a vocês. Esforçai-vos na reza do terço. Se as famílias estivessem rezando o terço todos os dias, quantos problemas estaríamos evitando? Mas são inúmeros. Esforçai-vos no terço. Esforçai-vos pela Eucaristia diária, pelo encontro com um Deus vivo que te transforma, te cura, te fortalece para caminhar. Esforçai-vos pela confissão. Esforçai-vos para conseguir confessar
Só na Páscoa não pode, não, filho, é Natal? Não. Todo mês. Esforçai-vos. É difícil? Pode ser. Impossível? Não. Não é. Esforçai-vos. Para que a gente possa viver em santidade. Esforçai-vos em ler a palavra. Esse é o alimento que nos é dado para a eternidade. Para que nós, católicos, possamos assumir diante da morte a coragem de dizer: a morte não tem a última palavra. Eu creio na ressurreição. A última palavra da vida de um cristão é amor, não pode ser dor. Mas se vocês não estiverem alimentados, vocês não vão ter coragem de dizer isso para uma mãe, para um pai ou para alguém que perdeu alguém que ama, ou vocês quando perderem. Quando vocês tiverem que entregar um pai, uma mãe, um filho, um marido, dizer: não é a última palavra. Porque eu creio num Deus que me sustenta e sustentou até hoje e diz que aquele que alimenta do corpo dele, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, nunca verá a morte. Vocês acreditam nisso? Essa é a nossa fé. Nós não podemos titubear nisso. Nós temos que ter firmeza em dizer isso. Mas para isso eu preciso ser alimentado. Eu preciso ser alimentado por um único alimento que cala tudo em mim, que me sacia, e eu paro de colocar coisas em mim e vou colocar um só: Jesus. Tenham a coragem. Não tenham medo desse Deus. Ele não é Deus que castiga, Ele é Deus do amor e da misericórdia. Não tenha medo. Por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo, por mais você pode sentir a pessoa que não seja digna e merecedor. Nenhum de nós somos. Mas o amor dele é que cura. E se encontre com Ele para ser curado. Se alimente da palavra dele para ter força para andar. Creia nisso que eu digo a vocês. Esforçai-vos. É a palavra de hoje que eu quero para vocês. A gente luta tanto por tanto dinheiro, por tanta coisa, por tanta posição social, por tanta coisa para se destacar no trabalho, por tanta coisa nós fazemos esforço. Ficamos sem dormir, emendamos trabalho, tanta coisa. E fazemos quase nada para estarmos com Deus vivo, único, que põe um bálsamo no seu coração, que tira a sua dor, que te sustenta, fala: não tenha medo, estou aqui. Nada pode te tirar da minha mão. Creia, estou com você. É isso tudo que eu desejo. Que essa palavra, só essa palavra, possa ficar cravada no coração de vocês. Esforçai-vos. Pensa nele. Pensa num Deus que nos saciou de amor. Um Deus que morreu por amor. Deus que fez tudo por nós por uma única razão: amor. Que Ele possa ser o nosso grande desejo. Qual é o maior desejo? Ser toda dele. Qual o todo desejo? Amá-lo aqui a cada dia mais, para que na eternidade eu possa amá-lo com perfeição. Então vamos pedir ao Senhor que nos conceda essas graças essa noite. A graça de conseguir ter mesmo um desejo de Deus. Quais são as fomes que nos habitam? É fome de Deus. É a fome de amor. E o único amor definitivo e eterno é Ele. Porque às vezes a gente fica pedindo para quem está do nosso lado, que é finito, eu peço o amor que Ele não é capaz de dar, porque eu quero o infinito, e Ele só pode me dar o que é finito. Então eu tenho que pedir isso do Senhor. Fala: Senhor, eu quero te desejar. Eu quero que o Senhor seja meu grande desejo. Eu quero ter a consciência que posso ser saciado por um único pão que me sacia, o único alimento que me sacia, a única coisa que me basta é o Senhor. Ele basta todos, Ele cala todos os outros desejos e todas as outras fomes que estão em nós. Vamos pensar quais são as fomes hoje que estão dentro de você. Aonde você está buscando o alimento que te sacia. Vamos pedir ao Senhor essas graças. Ele pode nos conceder todas elas. Mas peçam. Não tem ninguém que terá mais prazer em te dar, porque Ele deseja te encontrar. Nós é que adiamos o encontro. O Senhor tem pressa de te fazer feliz. E a doutora Filó hoje vai nos falar de um verdadeiro alimento, que é Jesus. E ela fala aquela passagem: esforçai-vos para buscar o verdadeiro alimento, que é a vida eterna, que só Jesus pode dar. A vida eterna, aquele que morreu na cruz e quando ressuscita, nos coloca de novo em acesso ao Pai, em acesso a essa vida e vida em abundância.
Jesus, o nosso verdadeiro alimento. A doutora Filó nos convida a começarmos a termos uma comunhão diária com Ele, a termos todos os dias um encontro com Ele, a ponto de você não conseguir mais viver sem Ele. Vamos rezar? Senhor, nós queremos tanto ter uma convivência e uma intimidade com o Senhor. Para isso, a intimidade, para ela poder crescer, eu preciso de conviver cada dia mais e mais. Nós precisamos de Ti, Senhor, como terra seca que precisa de água, assim também nós precisamos de Ti. Como nós precisamos da Sua presença, do Seu amor, do Seu pão que nos alimenta na hóstia consagrada. Jesus, o alimento vivo que se dá por nós. Ensina-nos, Senhor, a termos disciplina e coragem de estar com o Senhor a cada momento, todos os dias da nossa vida. Fica conosco, Senhor, e derrama o Seu Santo Espírito sobre nós. Amém. Você gostou desta palestra? Você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!